Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adonandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 9, verso 8. Anye cha munayo brahman, brahmara tadayo malaha, shishyair upita a jagmu, kashyapangirasadaya. Tradução. E muitos outros, como Shukadeva Goswami e demais almas purificadas, Kashyapa e Angirasa e outros, todos acompanhados de seus respectivos discípulos, chegaram ali. Significado. Shukadeva Goswami é o filho famoso e discípulo de Srila Vyasadeva, que primeiramente ensinou-lhe o Mahabharata e depois o Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami recitou 1.400.000 versos do Mahabharata nos concílios dos Gandharvas, dos Yakshas e Rakshashas, e recitou o Srimad Bhagavatam pela primeira vez na presença de Maharaj Parikshit. Ele estudou por completo todas as literaturas védicas junto a seu grande pai, Srila Vyasadeva. Assim, ele era uma alma completamente purificada por força de seu extenso conhecimento dos princípios da religião. Do Mahabharata, Sabha Parva 4.1, entende-se que ele também esteve presente na Assembleia Real de Maharaj Yudhishthira e no jejum de Maharaj Parikshit. Sendo um discípulo fidedigno de Srila Vyasadeva, ele interrogou seu pai muito detalhadamente sobre os princípios religiosos e dos valores espirituais, e seu grande pai também o satisfez, ensinando-lhe o sistema de yoga pelo qual pode-se alcançar o reino espiritual, a diferença entre trabalho frutivo e conhecimento empírico, os caminhos e meios de alcançar a compreensão espiritual, os 4 ashrams, que são vida de estudante, vida de casado, vida retirada e vida renunciada, a posição sublime da personalidade de Deus, o processo de vê-lo face a face, o candidato fidedigno para receber conhecimento, a consideração dos 5 elementos, a posição única da inteligência, a consciência da natureza material e da entidade viva, os sintomas da alma autorrealizada, os princípios funcionais do corpo material, os sintomas dos influentes modos da natureza, a árvore do desejo perpétuo e as atividades psíquicas. Às vezes, ele ia ao planeta Sol com a permissão de seu pai e de Naradaji. Descrições de sua viagem no espaço são dadas no Shanti Parva do Mahabharata. Por fim, ele alcançou o reino transcendental. Ele é conhecido por diferentes nomes, como Araneya, Arunishuta, Vyasaki e Vyasatmaja. Kashyapa, um dos Prajapatis, filho de Mariti e um dos genros do Prajapati Daksha. É o pai do gigantesco pássaro Garuda, a quem se davam elefantes e tartarugas como alimento.
Casou-se com 13 filhas do Prajapati Daksha, e seus nomes são Aditi, Diti, Danu, Kastha, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krodavasa, Tamra, Surabhi, Sarama e Timi. Ele gerou muitos filhos, tanto semideuses quanto demônios, através dessas esposas. De sua primeira esposa, Aditi, nasceram todos os 12 Adityas, um dos quais é Vamana, a encarnação do Supremo. Esse grande sábio Kashyapa também esteve presente no momento do nascimento de Arjuna. Ele recebeu o mundo inteiro de presente de Parashurama e mais tarde pediu a Parashurama que saísse do mundo. Seu outro nome é Arishtanemi. Ele vive no lado setentrional do universo. Angirasa é o filho de Maharaja Angira e é conhecido como Brihaspati, o sacerdote dos semideuses. Se diz que Dronacharya era sua encarnação parcial. Shukracharya era o mestre espiritual dos demônios e Brihaspati o desafiou. Seu filho Hekatya entregou a arma de fogo primeiramente a Bharadvaja Muni. Gerou 6 filhos, como o deus do fogo, com sua esposa Chandramasi, uma das reputadas estrelas. Ele podia viajar no espaço e, portanto, podia apresentar-se mesmo nos planetas Brahmaloka e Indraloka. Aconselhou ao rei do céu, Indra, a conquistar os demônios. Certa vez amaldiçoou Indra, que assim teve que tornar-se um porco na terra e ficou sem vontade de voltar ao céu. Este é o poder de atração da energia ilusória. Nem mesmo um porco deseja separar-se de suas posses materiais em troca de um reino celestial. Ele foi o preceptor religioso dos nativos de diferentes planetas. Canto 1, capítulo 9, verso 9. Tan sametan mahabhagan uparabhya vasuttamaha pujayam asadharamagyo deshakala vibhagavit. Tradução. Bhismadeva, que era o melhor entre os 8 vassos, recebeu e deu as boas-vindas a todos os grandes e poderosos rishis que estavam reunidos ali, pois conhecia perfeitamente todos os princípios religiosos de acordo com tempo e lugar. Significado. Religiosos experientes sabem perfeitamente bem como ajustar os princípios religiosos de acordo com tempo e lugar. Todos os grandes acharyas, ou pregadores religiosos, ou reformadores do mundo, executaram sua missão através da adequação dos princípios religiosos de acordo com tempo e lugar. Existem diferentes climas e situações em diferentes partes do mundo. E se alguém tiver que desempenhar seus deveres de pregar a mensagem do Senhor, terá de ser hábil em ajustar as coisas de acordo com tempo e lugar. Bhismadeva era uma das 12 grandes autoridades na pregação deste culto do serviço devocional. E por isso ele pôde receber e dar as boas-vindas a todos os poderosos sábios ali reunidos, em volta do seu leito de morte, oriundos de todas as partes do universo. De certo, ele era incapaz naquele momento de recebê-los e dar-lhes as boas-vindas fisicamente, porque nem estava em seu lar, nem numa condição normal de saúde. Mas ele era
completamente capaz disso através das atividades de sua mente sã. E por isso, ele pôde proferir doces palavras expressas com amabilidade, acolhendo bem a todos eles. Uma pessoa pode executar seu dever pelo trabalho físico, pela mente e pelas palavras. E ele sabia bem como utilizá-las no lugar adequado, não havendo, portanto, dificuldade em recebê-los, embora fosse fisicamente incapaz. Canto 1, capítulo 9, verso 10. Krishnang chatat prabhavagya asinang jagadishwaram hridisthang pujayamasa mayayo patta vigraham. Tradução. O Senhor Shri Krishna está situado no coração de todos. Todavia, ele manifesta sua forma transcendental através de sua potência interna. Esse mesmo Senhor estava sentado diante de Bhismadeva, e uma vez que Bhismadeva conhecia suas glórias, ele adorou-o devidamente. Significado. A onipotência do Senhor manifesta-se pela sua presença simultânea em todos os lugares. Ele sempre está presente em sua morada eterna, Goloka Vrindavana, e ainda assim está presente no coração de todos e mesmo dentro de todos os átomos invisíveis. Quando ele manifesta sua forma transcendental eterna no mundo material, ele o faz através de sua potência interna. A potência externa, ou a energia material, nada tem a ver com sua forma eterna. Todas essas verdades eram conhecidas por Srila Bhismadeva, que o adorou em modo adequado. Canto 1, capítulo 9, verso 11. Panduputranupasinan prashraya prema sangatan abhyachashtanuraga shrair andhibhutina chakshusha. Tradução. Os filhos de Maharaj Pandu estavam silenciosamente sentados ali perto, dominados pela afeição por seu avô moribundo. Vendo isso, Bhismadeva congratulou-se com ele sentidamente. Havia lágrimas de êxtase em seus olhos, pois ele estava tomado de amor e afeição. Significado. Quando Maharaj Pandu morreu, todos seus filhos eram crianças pequenas e, naturalmente, eles foram criados sob o carinho de membros mais velhos da família real, especificamente por Bhismadeva. Mais tarde, quando os Pandavas estavam crescidos, foram enganados pelo astuto Duryodhana e companhia. E Bhismadeva, embora soubesse que os Pandavas eram inocentes e estavam sendo desnecessariamente postos em apuros, não pôde tomar o lado dos Pandavas por razões políticas. No último estágio de sua vida, quando Bhismadeva viu seus mais exaltados netos, encabeçados por Maharaj Yudhishthira, sentados muito amavelmente a seu lado, o grande avô guerreiro não pôde conter suas lágrimas de amor, que fluíram automaticamente de seus olhos. Ele lembrou-se das grandes tribulações sofridas pelos seus muito piedosos netos. Certamente ele era o homem mais satisfeito por causa da entronização de Maharaj Yudhishthira no lugar de Duryodhana. E assim, ele começou a congratular-se com eles.
Canto 1, capítulo 9, verso 12. Aho kashtam aho nyayang yajuyang dharmanandanaha jivitung narhata krishtam vipradharma chutashrayaha. Tradução. Bhismadeva disse: ó, que terríveis sofrimentos e que terríveis injustiças vós, boas almas, sofrestes por serdes os filhos da religião personificada. Vós não mereceis viver submetidos àquelas tribulações. Todavia, fostes protegidos pelos Brahmanas, por Deus e pela religião. Significado. Maharaj Yudhishthira ficou perturbado devido ao grande massacre na batalha de Kurukshetra. Bhismadeva podia entender isso, e por isso ele falou primeiramente dos terríveis sofrimentos de Maharaj Yudhishthira. Ele foi posto em dificuldades unicamente por injustiças, e a batalha de Kurukshetra foi travada apenas para combater essa injustiça. Portanto, ele não deveria arrepender-se do grande massacre. Bhismadeva quis particularmente chamar a atenção para o fato de que eles foram todos protegidos pelos Brahmanas, pelo Senhor e pelos princípios religiosos. Enquanto eles estivessem protegidos por esses 3 importantes itens, não havia motivo para desapontamento. Assim, Bhismadeva encorajou Maharaj Yudhishthira a dissipar seu desânimo. Se uma pessoa coopera plenamente com os desejos do Senhor, é orientada pelos Brahmanas e Vaishnavas fidedignos e segue estritamente os princípios religiosos, ela não tem motivo para desânimo, por mais que as circunstâncias da vida tentem lançá-la neste estado. Bhismadeva, como uma das autoridades na linha, queria convencer os Pandavas deste ponto. Canto 1, capítulo 9, verso 13. Sangsthite tirathi parnau prathabala prajavadhuhu yusmat krite bahun kleshan prapta tokavati muhu. Tradução. Quanto a minha nora Kunti, com a morte do grande general Pandu, ela ficou viúva com muitos filhos, e por isso sofreu muito. E quando vós erais crescidos, ela também sofreu em demasia por causa de vossas ações. Significado. Os sofrimentos de Kunti Devi são duplamente lamentados. Ela sofreu muito por causa da sua viuvez precoce e por ter de criar seus filhos menores na família real. E quando seus filhos estavam crescidos, ela continuou a sofrer por causa das ações deles. Assim, seus sofrimentos continuaram. Isso significa que ela estava destinada pela providência a sofrer. E isso é preciso tolerar, sem ficar perturbada. Canto 1, capítulo 9, verso 14. Sarvankara kritangamanye bhavatang chayadapriyam sapalo yadvashe loko vayuriva ghanavalihi. Tradução. Na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável, sob cujo controle todas as pessoas em todos os planetas são arrastadas, assim como as nuvens são arrastadas pelo vento. Significado. Existe um controle do tempo em todo o espaço dentro do universo.
assim como há um controle do tempo sobre todos os planetas. Todos os grandes planetas gigantescos, incluindo o Sol, estão sendo controlados pela força do ar, assim como as nuvens são arrastadas pela força do ar. Analogamente, o Kala, ou tempo inevitável, controla mesmo a ação do ar e de outros elementos. Tudo, portanto, é controlado pelo Kala Supremo, um enérgico representante do Senhor dentro do mundo material. Desse modo, Yudhishthira não deveria ficar pesaroso por causa da ação inconcebível do tempo. Todos têm de superar as ações e reações do tempo enquanto estão dentro das condições do mundo material. Yudhishthira não deveria pensar que cometera pecados em seu nascimento anterior e que estava sofrendo as consequências. Mesmo o mais piedoso tem de sofrer a condição da natureza material. Mas um homem piedoso é fiel ao Senhor, pois ele é orientado pelos Brahmanas e pelos Vaishnavas fidedignos, que seguem os princípios religiosos. Esses 3 princípios diretivos devem ser a meta da vida. Não devemos nos deixar perturbar pelos truques do tempo eterno. Mesmo o grande controlador do universo, Brahmaji, também está sob o controle desse tempo. Portanto, a pessoa não deve ficar com rancor de ser controlada pelo tempo, apesar de ser uma verdadeira seguidora dos princípios religiosos. Canto 1, capítulo 9, verso 15. Yatra dharma sutora jagada parnirvrikodraha Krishno stri gandivang chapang suhrit krishnastato vipat. Tradução. Oh, quão maravilhosa é a influência do tempo inevitável! Ele é irreversível. De outro modo, como poderia haver reverses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus controlador da religião, de Bhima, o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna, com sua poderosa arma Gandiva, e, acima de tudo, do Senhor, o bem-querente direto dos Pandavas? Significado. No caso dos Pandavas, não havia escassez de recursos materiais ou espirituais necessários. Materialmente, eles estavam bem equipados, porque havia entre eles 2 grandes guerreiros, Bhima e Arjuna. Espiritualmente, o próprio rei era o símbolo da religião, e acima de todos eles, a personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, interessava-se pessoalmente em seus afazeres como um bem-querente. E, todavia, havia muitos reverses no lado dos Pandavas. Apesar do poder dos atos piedosos, do poder das personalidades, do poder da hábil administração e do poder das armas sob a supervisão direta do Senhor Krishna, os Pandavas sofriam muitos reverses práticos, que só podem ser explicados como devidos à influência de Kala, o tempo inevitável. Kala é idêntico ao próprio Senhor, e por isso a influência de Kala indica a vontade inexplicável do próprio Senhor. Não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle de qualquer ser humano. Canto 1, capítulo 9, verso 16. Nahyasya karhichit rajan puman veda vidhitsitam yad vijigyasaya yukta
muhyanti kavayopihi. Tradução. Ó Rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor Shri Krishna. Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Significado. A confusão experimentada por Maharaj Yudhishthira a respeito de seus atos pecaminosos anteriores e os sentimentos resultantes, etc., é negada completamente pela grande autoridade de Bhismadeva, uma das 12 pessoas autorizadas. Bhismadeva queria convencer Maharaj Yudhishthira de que desde tempos imemoriais ninguém, incluindo semideuses tais como Shiva e Brahma, tem podido descobrir qual é realmente o plano do Senhor. O que então podemos nós compreender a respeito dele? Nem mesmo as exaustivas indagações filosóficas dos sábios têm podido descobrir qual é o plano do Senhor. A melhor política é simplesmente guiar-se pelas ordens do Senhor, sem nenhuma discussão. Os sofrimentos dos Pandavas não se deviam absolutamente a seus feitos passados. O Senhor teve que executar planos para estabelecer o reinado da virtude, e por isso seus próprios devotos sofreram temporariamente para estabelecer a vitória da virtude. Bhismadeva estava certamente satisfeito de ver o triunfo da virtude e alegrar-se de ver o rei Yudhishthira ao trono, embora ele próprio tivesse lutado contra o rei. Mesmo um grande lutador como Bhisma não pôde vencer a batalha de Kurukshetra, porque o Senhor quis mostrar que o vício não pode conquistar a virtude sem levar em conta quem tente executar isso. Bhismadeva era um grande devoto do Senhor, mas escolheu lutar contra os Pandavas pela vontade do Senhor, porque o Senhor queria mostrar que um lutador, mesmo como Bhisma, não pode vencer no lado errado. Canto 1, capítulo 9, verso 17. Tasmadidang daiva tantrang vyavasya bharatarashabha tasyano vihito natha pahi prajaprabho. Tradução. Ó melhor entre os descendentes de Bharata, Yudhishthira. Eu mantenho, portanto, que tudo isso está dentro do plano do Senhor. Aceitando o plano inconcebível do Senhor, tu deves segui-lo. Agora que foste apontado como o líder administrativo, meu Senhor, deves tomar conta de todos os súditos que até agora ficaram desamparados. Significado. Existe um ditado popular de que a dona de casa ensina a nora ensinando a filha. De modo semelhante, o Senhor ensina ao mundo ensinando ao devoto. O devoto não tem nada de novo a aprender do Senhor, porque o Senhor sempre instrui internamente ao devoto sincero. Sempre que, portanto, se faz uma encenação para instruir um devoto, como no caso dos ensinamentos da Bhagavad Gita, isso é para instruir os homens menos inteligentes. O dever do devoto, portanto, é aceitar de bom grado as tribulações vindas do Senhor como uma bênção. Os Pandavas foram aconselhados por Bhismadeva a aceitar a responsabilidade da administração sem hesitar. Os pobres súditos estavam sem proteção devido à batalha de Kurukshetra e esperavam a elevação de Maharaj Yudhishthira ao poder. Um devoto puro do Senhor aceita as tribulações como favores do Senhor.
Uma vez que o Senhor é absoluto, não há diferença mundana entre essas duas coisas. Canto 1, capítulo 9, verso 18. Eshavai Bhagavan Sakshad Adyo Narayana Puman Mohayan Mayaya Lokang Gurhash Charati Vrashnishu. Tradução. Esse Shri Krishna não é ninguém senão a inconcebível e original personalidade de Deus. Ele é o primeiro Narayana, o supremo desfrutador, mas ele está se movimentando entre os descendentes do rei Vrishni, assim como um de nós, e está nos confundindo com sua energia autógena. Significado. O sistema védico de adquirir conhecimento é o processo dedutivo. Recebe-se perfeitamente o conhecimento védico das autoridades na sucessão discipular. Tal conhecimento não é absolutamente dogmático, como concebem erroneamente as pessoas menos inteligentes. A mãe é autoridade para se verificar a identidade do pai. Ela é autoridade para esse conhecimento confidencial. Portanto, a autoridade não é dogmática. Na Bhagavad Gita, se confirma essa verdade no capítulo 4, verso 2. E o sistema perfeito de aprendizado é recebê-lo da autoridade. O mesmíssimo sistema é aceito universalmente como verdade, mas apenas um argumentador falso pode manifestar-se contra ele. Por exemplo, as espaçonaves modernas voam no céu. E quando os cientistas dizem que elas viajam até o outro lado da Lua, os homens acreditam cegamente nessas histórias porque aceitam os cientistas modernos como autoridades. As autoridades falam e as pessoas em geral acreditam nelas. Porém, no caso das verdades védicas, eles têm sido orientados a não acreditar nelas. E mesmo que as aceitem, dão-lhes uma interpretação diferente. Cada homem precisa de uma percepção direta do conhecimento védico, mas eles o negam totalmente. Isso significa que os homens desorientados podem acreditar numa autoridade, o cientista, mas rejeitarão a autoridade dos Vedas. O resultado é que as pessoas têm se degenerado. Aqui, uma autoridade está falando sobre Shri Krishna, como a original personalidade de Deus e o primeiro Narayana. Mesmo um impersonalista, tal como Acharya Shankara, diz no começo do seu comentário sobre Bhagavad Gita que Narayana, a personalidade de Deus, está além da criação material. O universo é uma das criações materiais, mas Narayana é transcendental a essa parafernália material. Bhishmadev é um dos 12 Mahajanas que conhecem os princípios do conhecimento transcendental. Sua confirmação de que o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original também é corroborada pelo impersonalista Shankara. Todos os outros acharyas também confirmam essa afirmação. E desse modo, não há alternativa a não ser aceitar o Senhor Shri Krishna como a original personalidade de Deus. Bhishmadeva diz que ele é o primeiro Narayana. Isso também é confirmado por Brahmaji no Bhagavatam. Krishna é o primeiro Narayana. No mundo espiritual, Vaikuntha, há um número ilimitado de Narayanas, que são todos a mesma personalidade de Deus,
e são considerados como expansões plenárias da original personalidade de Deus Shri Krishna. A primeira forma do Senhor Shri Krishna expande-se inicialmente como a forma de Baladev, e Baladev expande-se em muitas outras formas, tais como Shankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudev, Narayana, Purusha, Rama e Nrsimha. Todas essas expansões são o mesmo Vishnu Tattva, e Shri Krishna é a fonte original de todas as expansões plenárias. Portanto, ele é diretamente a personalidade de Deus. Ele é o criador do mundo material e é a deidade predominante conhecida como Narayana em todos os planetas Vaikunta. Portanto, seus movimentos entre os seres humanos são outra espécie de desorientação. Portanto, o Senhor diz na Bhagavad Gita que os tolos consideram-no como um dos seres humanos, sem conhecer as complexidades dos seus movimentos. A desorientação a respeito de Shri Krishna deve-se à ação de suas duplas energias interna e externa sobre a terceira, chamada energia marginal. As entidades vivas são expansões de sua energia marginal, e assim, às vezes elas são desnorteadas pela energia interna e às vezes pela energia externa. Através do desnorteamento energético interno, Shri Krishna expande-se em um número ilimitado de Narayanas e intercambia ou aceita transcendental serviço amoroso das entidades vivas no mundo transcendental. E através de suas expansões energéticas externas, ele encarna-se no mundo material entre os homens, animais ou semideuses, para restabelecer sua relação esquecida com as entidades vivas, em diferentes espécies de vida. Grandes autoridades como Bhisma, contudo, escapam de sua desorientação pela misericórdia do Senhor. Canto 1, capítulo 9, verso 19. Asyanubhavam Bhagavan Veda Guhyattamang Shivaha Devarashir Narada Sakshad Bhagavan Kapilo Nripa. Tradução. Ó Rei, ó Senhor Shiva, Narada, o sábio entre os semideuses, e Kapila, a encarnação de Deus. Todos conhecem confidencialmente suas glórias através de contato direto. Significado. Os devotos puros do Senhor são todos bhavas, ou pessoas que conhecem as glórias do Senhor em diferentes serviços amorosos transcendentais. Assim, como o Senhor tem inumeráveis expansões de sua forma plenária, há inumeráveis devotos puros do Senhor que estão ocupados no intercâmbio de serviço em diferentes disposições. Ordinariamente, existem 12 grandes devotos do Senhor, que são Brahma, Narada, Shiva, os 4 Kumaras, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Shukadeva Goswami, Bali Maharaj e Yamaraj. Bhismadeva, embora seja um deles, mencionou apenas 3 nomes importantes dos 12 que conhecem as glórias do Senhor. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, um dos grandes acharyas na era moderna, explica que Anubhava, ou a glória do Senhor, é primeiramente apreciada pelo devoto em êxtase, manifestando sintomas de perspiração, tremor, choro, erupções corpóreas, etc., que são depois acrescentados pela compreensão fixa das glórias do Senhor.
Essas diferentes compreensões de bhavas são reciprocadas entre Yashoda e o Senhor, atando o Senhor com cordas, e quando o Senhor dirige a quadriga no intercâmbio de amor com Arjuna. Essas glórias do Senhor são exibidas em sua subordinação diante de seus devotos, e este é o outro aspecto das glórias do Senhor. Shukadeva Goswami e os Kumaris, embora situados na posição transcendental, foram convertidos por outro aspecto de bhava e tornaram-se devotos puros do Senhor. As tribulações impostas pelo Senhor aos devotos constituem outra reciprocação de bhava transcendental entre o Senhor e os devotos. O Senhor diz: eu ponho meu devoto em dificuldade, e assim o devoto torna-se mais purificado na reciprocação transcendental de bhava comigo. Colocar o devoto em problemas materiais implica em liberá-lo das relações materiais ilusórias. As relações materiais baseiam-se na reciprocação de desfrute material, que depende principalmente de recursos materiais. Portanto, quando os recursos materiais são tirados pelo Senhor, o devoto é 100% atraído ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Desse modo, o Senhor arrebata a alma condicionada do atoleiro da existência material. As tribulações oferecidas pelo Senhor ao seu devoto são diferentes das tribulações resultantes da ação viciosa. Todas essas glórias do Senhor são especialmente conhecidas pelos grandes Mahajans, como Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara e Bhishma, como se mencionou acima, e podemos nos capacitar a compreendê-las pela graça deles. Canto 1, capítulo 9, verso 20. Yang amanyase matule yang prayang mitrang sohrattamam akaro sachivang dutam sauhradad athasarathim. Tradução. Ó Rei, aquela personalidade que unicamente por ignorância pensa ser teu primo materno, teu muito querido amigo, bem-querente, conselheiro, mensageiro, benfeitor, etc. É essa mesma personalidade de Deus, Shri Krishna. Significado. O Senhor Shri Krishna, embora agindo como primo, irmão, amigo, bem-querente, conselheiro, mensageiro, benfeitor, etc. dos Pandavas, era mesmo assim a suprema personalidade de Deus. Por sua misericórdia, sem causa e favor, para seus devotos imaculados, ele executa todos os tipos de serviço, mas isso não significa que ele muda sua posição como a pessoa absoluta. Pensar que ele é um homem comum é a espécie mais grosseira de ignorância. Canto 1, capítulo 9, verso 21. Sarvatmana samadrisho yadvasya yana hankritehi tadkritang mativai shamyang niravadyasya kvachit. Tradução. Sendo a absoluta personalidade de Deus, ele está presente no coração de todos. Ele é igualmente bondoso para com todos e está livre do falso ego da diferenciação. Portanto, qualquer coisa que ele faça está livre do inebriamento material. Ele é equânime. Significado. Por ele ser absoluto, não há nada diferente nele.
Ele é Kaivalya. Não há nada exceto ele mesmo. Tudo e todos são manifestações de sua energia. E assim, ele está presente em todas as partes através da sua energia, não sendo diferente dela. O Sol se identifica com cada polegada de raios solares e com todas as partículas moleculares de seus raios. Analogamente, o Senhor distribui-se através de suas diferentes energias. Ele é Paramatma, ou a superalma, presente em todos como orientador supremo. E, portanto, ele já é o condutor e conselheiro de todos os seres vivos. Portanto, quando ele se manifesta como quadrigário de Arjuna, não há mudança em sua exaltada posição. É unicamente o poder do serviço devocional que o revela como quadrigário ou mensageiro. Uma vez que ele nada tem a ver com a concepção material da vida, porque ele é absoluta identidade espiritual, para ele não há ação superior ou inferior. Sendo a absoluta personalidade de Deus, ele não tem falso ego e, assim, não se identifica com nada diferente de si. Nele, a concepção material de ego é equilibrada. Portanto, ele não se sente inferior por tornar-se o quadrigário de seu devoto puro. É glória singular do devoto puro fazer com que se torne objeto de serviço do Senhor afetuoso. Canto 1, capítulo 9, verso 22. Tathapye kanta bhakteshu pasya bhupanukampitam yaname songs chajata sakshat krishno darshanamagataha. Tradução. Todavia, apesar de ser igualmente bondoso para com todos, ele vem benevolamente diante de mim enquanto estou encerrando minha vida, pois sou seu servo resoluto. Significado. O Senhor Supremo, a absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna, apesar de ser igual com todos, é ainda mais inclinado a seus devotos resolutos, que são completamente rendidos e não conhecem ninguém mais como seu mestre e protetor. Ter fé inquebrantável no Senhor Supremo como protetor, amigo e mestre é a condição natural de vida eterna. Uma entidade viva é feita de tal modo, pela vontade do Todo-Poderoso, que ela é muito feliz quando se coloca numa condição de dependência absoluta. A tendência oposta é a causa da queda. A entidade viva tem essa tendência de cair em virtude de se identificar falsamente como completamente independente para assenhorar-se do mundo material. A causa fundamental de todos os problemas está no falso egoísmo. Uma pessoa deve voltar-se para o Senhor em todas as circunstâncias. O aparecimento do Sr. Krishna no leito de morte de Bhismaji deve-se ao fato de ele ser um devoto resoluto do Senhor. Arjuna tinha certa relação corpórea com Krishna porque acontecia que o Senhor era seu primo materno. Mas Bhisma não tinha tal relação corpórea. Portanto, a causa da atração devia-se à relação íntima da alma. Contudo, porque a relação do corpo é muito agradável e natural, o Senhor se compraz mais quando é tratado como filho de Maharaj Nanda, o filho de Yashoda, o amante de Radharani. Essa afinidade devida à relação corpórea com o Senhor
é outro aspecto da reciprocação de serviço amoroso com o Senhor. Bhismadeva é consciente dessa doçura do humor transcendental e, por isso, ele gosta de dirigir-se ao Senhor como Vijaya Sakya, Partha Sakya, etc. Exatamente como Nandanandana ou Yashodanandana. A melhor maneira de estabelecer nossa relação em doçura transcendental é aproximarmos-nos dele através de seus devotos reconhecidos. Não devemos tentar estabelecer a relação diretamente. Deve haver um intermediário que seja transparente e competente para levar-nos ao caminho correto. Canto 1, capítulo 9, verso 23. Bhaktya veshamano yasmin vachayan nama kirtayan chajan kalivarang yogi muchati kama karma bhi. Tradução. A personalidade de Deus, que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação, e através do canto do Santo Nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas no momento em que ele abandona o corpo material. Significado. Yoga significa concentração da mente desapegada de todos os outros temas. E, na verdade, essa concentração é samadhi, ou ocupação 100% no serviço ao Senhor. E aquele que concentra sua atenção desta maneira chama-se yogi. Tal devoto yogi do Senhor ocupa-se 24 horas por dia ao serviço ao Senhor, de modo que toda a sua intenção fica absorta em pensamentos sobre o Senhor, nas 9 modalidades de serviço devocional, que são ouvir, cantar, lembrar, adorar, orar, tornar-se servo voluntário, executar ordens, estabelecer uma relação amistosa e oferecer tudo o que se possua para o serviço ao Senhor. Através de tal prática de yoga, ou união no serviço ao Senhor, a pessoa é reconhecida pelo próprio Senhor, como se explica na Bhagavad Gita, a respeito do mais elevado estágio de perfeição de Samadhi. O Senhor chama um devoto raro assim de o melhor entre todos os yogis. Esse yogi perfeito é capacitado pela divina graça do Senhor a concentrar sua mente no Senhor com um senso perfeito de consciência. E assim, por cantar seu santo nome antes de abandonar o corpo, o yogi é transferido imediatamente pela energia interna do Senhor a um dos planetas eternos, onde não há possibilidade de vida material e seus fatores concomitantes. Na existência material, o ser vivo tem que suportar as condições materiais das 3 espécies de misérias, vida após vida, de acordo com seu trabalho frutivo. Tal vida material se produz unicamente por causa dos desejos materiais. O serviço devocional ao Senhor não mata os desejos naturais do ser vivo, mas eles são aplicados à justa causa do serviço devocional. Isso qualifica o desejo de ser transferido ao céu espiritual. O general Bhismadeva está se referindo a um tipo particular de yoga chamado Bhakti Yoga, e ele teve a forma de ter o Senhor diretamente em sua presença antes que abandonasse seu corpo material. Portanto, ele desejou, nos versos seguintes, que o Senhor permanecesse diante de sua vista.
Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.